Bom dia com muita alegria. Hoje é sexta-feira, dia de nutrição, aprenda na prática, dia de manter a estima em alta e saiba que é fundamental para a nossa saúde. O seu bem-estar é a nossa razão de ser e de existir. Olá, eu sou a Nael Silva. Sejam todos bem-vindos ao Obrigado, Doutor. Desintoxicação é o processo de remover substâncias tóxicas do organismo, seja de forma fisiológica ou medicinal. Pode também referir-se ao período de retirada de uma substância viciante, como drogas, para que o organismo volte à homeostase. Hoje nós vamos falar sobre desintoxicação alimentar. E nada mais e nada menos que a nossa nutricionista, a doutora Jacqueline Carlos. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Nael. Disposição está em alta? Está ótima. Já fez a oração matinal ou nem por isso? Nunca pode falhar. Ainda bem. Mas por que nós temos que desintoxicar? Nós devemos desintoxicar para liberar o nosso corpo de toxinas. E o que são toxinas? São substâncias que podem agredir o nosso organismo. São substâncias tóxicas que acabam agredindo o nosso organismo. Então, muitas das vezes, quando nós consumimos certos alimentos e esses alimentos acarretam consigo muitos aditivos, principalmente os alimentos ultraprocessados, os aditivos são substâncias que não têm finalidade de nutrir, estes acabam sendo tóxicos para o nosso organismo quando consumido de forma exagerada. Então é necessário que nós temos que fazer a desintoxicação para liberar o nosso corpo destes elementos. Exemplos, temos os radicais livres que, quando em excesso, acabam sendo cancerígenos para o nosso organismo. Quer dizer, deixa-me cá ver se eu percebi. Então, a própria alimentação também pode provavelmente causar câncer? Pode, sim. A alimentação pode influenciar, sim, no desenvolvimento do câncer. Por conta das substâncias que este oferece ao organismo. Principalmente alimentos que são ultraprocessados, têm na sua composição nutricional muitas substâncias que podem ser nocivas para o nosso organismo, né? Porque para que o alimento fique muito tempo na prateleira é necessário que seja adicionado, seja para garantir a vida do alimento, a conservação, para que ele permaneça ali com aquela forma bonitinha, colorida, acabam sendo adicionados corantes, açúcares, conservantes, para melhorar a sua característica física, melhorar a coloração, melhorar o cheiro e assim então estes alimentos, quando nós consumimos, acabam sendo prejudiciais para o nosso organismo. O que é, então, a intoxicação alimentar? É um processo quando a gente consome os alimentos que têm substâncias tóxicas, né, que podem, assim, então, agredir o nosso organismo. Porque os alimentos têm certos nutrientes e, tal como têm nutrientes, também têm outros compostos. E alguns, por exemplo, alguns alimentos específicos que também, por exemplo, a mandioca contém cianeto. Nós ouvimos falar sempre, temos que ter cuidado com a mandioca, não devemos comer mandioca crua por conta da presença do cianeto. Mas o cianeto conseguimos identificar dada a coloração? Porque nós temos mandioca branca, mandioca amarela, todas elas têm. Não conseguimos identificar assim. Né? A olho nu, não? A olho nu, sim, porque é uma substância e nós não vamos saber assertivamente se tem ou não tem. Mas que faz parte, faz. Então, não é logo que você come a mandioca e acaba, mas é a forma. Se você cozer, né, passar por um processo de cozimento, ela acaba ali eliminando aquela ação nociva para o organismo. Não elimina o cianeto, apenas elimina a ação nociva. Sim, ele pode ainda estar ali, mas não vai ter aquela agressividade toda contra o organismo, como se você estivesse consumindo ela crua, não é? Então, é por isso que é aconselhável sempre que nós
façamos o processo de cozedura da mandioca, dos da alimentos. mandioca em especial. Sim, sim. Então, e o nosso organismo pode se intoxicar de diferentes formas, por meio de inalação, por meio da absorção de certos produtos a partir da pele. Produtos de limpeza podem intoxicar o nosso organismo, produtos cosméticos podem intoxicar também o nosso organismo. Cosméticos. Sim, tem ali substâncias como os metais pesados, um deles é o alumínio. Nós, muitas das vezes... Inclusive o batom também, há batons que são produzidos e contêm alumínio. Sim, porque ele é um antitranspirante. Alguns desodorizantes também contêm alumínio. Ele é um antitranspirante, ajuda. Então, imagina, se a pessoa consegue liberar toxina por meio do suor, da respiração, e você utiliza isso, ao invés do corpo fazer o processo de excreção, nós acabamos fazendo o quê? Reabsorvendo essa substância. Que não sai. Que não sai. Então, fica ali intacto no nosso corpo. E quando nós temos o corpo intoxicado, acaba atrapalhando muito, muito a nossa saúde. Acaba criando distúrbio a nível metabólico, tem dificuldade em emagrecer, acabamos tendo dificuldade em ter um sono de qualidade. Então, a intoxicação é um problema muito prejudicial e que deve ser olhado com mais importância. Com mais importância, devemos dar com mais importância, seriedade. com mais seriedade. Exatamente. Devemos sim levar isso com mais seriedade e alertar as pessoas sobre os cuidados a ter. O que é que nós devemos fazer, o que é que não devemos fazer, quais são os alimentos, o que é que pode ser. Porque nós temos sim ali, porque muitas das vezes a forma como nós manuseamos também os alimentos pode levar à contaminação de um ao outro. Então, essa contaminação também pode causar aí uma intoxicação também. Então quer dizer que quando nós estivermos na cozinha temos que ter cuidado. Cuidado, porque a partir que da alimentos cozinha, é que não se podem misturar? A partir da cozinha você pode matar também, né? Sim. Pode matar. A cozinha é a nossa primeira farmácia também. É a nossa primeira farmácia, sim. Muitos alimentos não podem ser misturados por conta também nós, quando fizemos uma alimentação, uma combinação errada dos alimentos, acaba ali atrapalhando a absorção dos nutrientes, né? No programa passado nós falamos sobre a combinação dos alimentos. Falamos sobre alguns alimentos que não podem, né, ser consumidos no mesmo instante. Por exemplo, alimentos que contêm ferro não podem ser consumidos com alimentos que têm cafeína, porque atrapalha a absorção e tudo. Então, quando esses elementos também, os nutrientes também, quando não são bem absorvidos e não conseguimos excretar, ficam ali intactos no nosso organismo. E isso pode, sim, intoxicar o nosso corpo. Então, é a partir deste procedimento, a partir desta situação, que nós devemos olhar, parar e refletir sobre qual é a nossa conduta nutricional, qual é a nossa conduta dentro da nossa cozinha, o que é que a gente faz, o que é que a gente não faz para melhorar, então, esta situação e ter ali um cuidado redobrado. Porque nós podemos inalar várias substâncias por meio da respiração. Da respiração, quando sim. Quando nós respiramos, acabamos inalando. Estamos a inalar essas substâncias. Ter cuidado, porque o meio externo já é uma forma de contaminação e nós devemos ter, assim, uma máxima atenção, ter, então, uma máxima atenção com o meio em si, por conta também dos produtos de limpeza que também acabam sendo nocivos para a nossa saúde. Muito bem. Devemos ter cuidado por conta porque a constituição desses produtos contém químicos e esses podem interferir no bem-estar da nossa saúde. Pois é. Muito bem. E como é feito o processo de desintoxicação? Ele é lento, é rápido? Como é feito? Temos que ir ao hospital, não? Dependentemente da gravidade. Por exemplo, se um indivíduo, né, passar por um processo, dependentemente do tipo de intoxicação, nós estamos agora aqui a falar sobre intoxicação alimentar, que é o centro da nossa conversa. Por exemplo, uma pessoa que coma a mandioca.
e tem ali aquela reação, né? Independentemente de como é que o organismo vai reagir, este deve ser levado ao hospital. Quando já apresenta uma reação, deve ser levado ao hospital e lá terão que ser feitos os procedimentos adequados para a desintoxicação. Mas quando é o caso, por exemplo, de alguém que está com sobrepeso, está com dificuldade de emagrecer e é perceptível que essa pessoa esteja com o corpo intoxicado, porque muitas das vezes está inflamado, sim. Nós procuramos então desintoxicar com sumos detox, tem ali também os chás. Alimentos termogênicos ajudam muito a acelerar o metabolismo e desta forma, com um bom metabolismo, ou seja, quando o metabolismo está funcional, este é um processo que ocorre de forma natural, porque nós temos órgãos que também participam deste processo, né? Que é o fígado, o rim, que têm a função de desintoxicar, ou seja, ali as substâncias, eles têm a função de desintoxicar o nosso organismo e participam diretamente desta ação, porque quando, por exemplo, o rim tem a responsabilidade de filtrar a urina, ele passa ali também uma forma de desintoxicar, de liberar as toxinas. Então, ele ocorre por um processo natural também e pode também ser ali estimulado, né, com os chás, os sumos naturais, que têm alguns alimentos que podem participar desta atividade. Por exemplo, nós sabemos que a beterraba é um bom alimento que ajuda muito. Um sumo de beterraba é muito bom, ou então comer a beterraba assim de forma natural, colocar na salada, é muito bom. O gengibre também, nós sabemos que tem uma ação termogênica, também ajuda muito. A canela também são alimentos que participam deste processo. Então, fazer estes sumos, beber bastante água é água importante. Não pode faltar. Água não pode faltar. Água não pode faltar. A água nunca falta. Então, é importante, né, que se faça ou que se tenha, primeiro, o problema identificado, porque nós não resolvemos sem ter o problema, né? Exatamente. Temos que identificar o problema para saber se realmente e como devemos atuar. Se muito está bem. realmente com uma intoxicação, qual é o nível, e independentemente do tipo de intoxicação, a gente vai trabalhar para a melhoria deste quadro. Muito bem. Nós também vamos continuar a trabalhar para si, porque estamos aqui para informar e estamos a falar sobre desintoxicação alimentar. Volte connosco porque ainda temos muito a aprender. Até já. Voltamos. Continua conosco ainda bem. Desintoxicação alimentar é o tema da nossa conversa. Temos o nosso Aprenda na Prática, que daqui a pouco você também vai poder aprender coisas novas e inovadoras para a sua saúde e bem-estar. E nós continuamos a conversa com a doutora Jacqueline Carlos, que é nutricionista da casa. Epa, isso é uma responsabilidade muito grande. Pois é. Pois é, uma responsabilidade muito grande, né? Ter que muito bem, mas procurar da melhor forma. Quando é que nós realmente... Quando é que a pessoa sente que está intoxicada? Quando é que nós devemos realmente dizer, não, eu preciso de ajuda, tenho de procurar um médico para liberar as toxinas no meu corpo, se é que se dá conta que está com toxinas no organismo? É um ponto, né? É como perceber. Este é o ponto. Como eu vou perceber que eu estou intoxicada? Normalmente, tem alguns sintomas, né, que a pessoa apresenta, que podem levar a pensar que seja uma intoxicação, mas para confirmar deve consultar um médico. Quais os sintomas? Como eu dizia, um distúrbio no sono, né? Tem ali um sono conturbado, acorda sempre à noite, dificuldade para emagrecer também pode ser a intoxicação também pode influenciar nisto, porque antes mesmo, muitas das vezes o paciente quando vai passar por um processo de emagrecimento, ou seja, procura um profissional para emagrecer, antes de ser aplicada a dieta como tal, um dos procedimentos que
muitos dos meus colegas utilizam, alguns nutricionistas, é ajudar o paciente, mas antes de passar por um processo de desintoxicação. Ou então, estando a fazer a dieta, incluir sumos detóxicos para ajudar neste processo. Porque quando o organismo está intoxicado, dificilmente ele vai funcionar como deveria ser. O intestino, como é que funciona? O funcionamento do intestino também é um alerta sobre a intoxicação do organismo. Por exemplo, se está com dificuldade de ir à casa de banho, porque isso pode influenciar na prisão de ventre, pode influenciar dando gases, né, exageradamente. Ali a dificuldade de ter ali a sensação de abdômen inflamado, digestão lenta. Então, estes são alguns pontos que levam a pessoa a pensar que podem influenciar, e a pessoa pode dizer, eu devo estar intoxicada. Mas devemos ter atenção, doutora, sim, porque estes sinais que acabamos de falar também são semelhantes a quem tem febre tifoide. Certo. E logo o diagnóstico, se for a uma unidade hospitalar, quiçá vai ser o da febre tifoide. Sim, mas mesmo tendo a febre tifoide, né, não está isento de estar intoxicado. Né? Pode ser que também esteja mesmo intoxicado. Então, por isso que é preciso fazer ali um acompanhamento multidisciplinar. Quando vai passar pelo clínico geral, depois de identificada a patologia, se não for um caso que necessite de um especialista, né? Por exemplo, não for ali, não precisa ir para um otorrino, não precisa ir para um cardiologista. Então, depois disso, ser identificado que seja uma febre tifoide, vá consultar também um nutricionista, sim, que é para ajudar da melhor forma possível. Porque o nutricionista está ali, né, como um salva-vida a sim, todo para sentido, regular para regular a nossa alimentação. E nós somos o que comemos. Nós somos o que comemos. O nutricionista está ali como um salva-vida que deve estar em alerta a todo momento. Então, é necessário que faça também um acompanhamento com o nutricionista para poder ajudar e também passar uma orientação e assim seguir o tratamento de forma adequada e ter o corpo num estado de bom funcionamento. Então, é preciso ter esta atenção. Muito bem, nós vamos ter atenção, mas agora eu peço e reitero e chamo a tua atenção, a vossa atenção, para o Aprenda na Prática de hoje. Olhos na tela. Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprenda na Prática. Hoje, nós vamos falar sobre o que fazer em caso de desmaio, na rua, na escola, em casa ou mesmo no local de serviço. Primeiro, precisamos saber que o desmaio é a perda súbita dos tônus muscular. Isso acontece por baixa oxigenação no cérebro. Mas é importante também saber que um desmaio normal tem no máximo 3 minutos, não mais do que isso. Existem alguns fatores que podem influenciar com que o desmaio vai até 4 ou mesmo 5 minutos. E em caso de desmaio em casa, é importante você saber das seguintes coisas. Primeiro, o primeiro passo é afastar qualquer objeto que possa ferir ou lesar a vítima. Segundo, certificar-se de que a paciente esteja com os sinais em dia ou em funcionamento. Terceiro passo, descalçar a vítima para que haja mais conforto na vítima. Seguinte, colocar qualquer objeto que esteja próximo que ajuda a elevar os pés mais do que qualquer outra área do corpo. Certificar-se de que a paciente não tenha nenhum outro objeto que possa magoá-lo ou feri-lo e de que as roupas também estejam confortáveis. Depois, posicionar a vítima em um dos decúbitos laterais para evitar uma broncoaspiração em caso de inalação de saliva. Depois, esperar a vítima acordar, deixá-la confortável, pedir com que ela vira todo o corpo em uma única posição para facilitar a circulação sanguínea e deixar a vítima no máximo 3 a 4 minutos para que ela volte ao seu estado de consciência normal.
Mais um Aprenda na Prática, sexta-feira. Nós estamos a falar sobre desintoxicação. Não foi o tema do Aprenda na Prática, espero que vocês tenham aprendido muito, porque as dicas aqui são muito valiosas. E eu vou continuar a conversa com a doutora Jacqueline, que de facto está aqui a trazer-nos métodos, não é? Sinais, sintomas sobre desintoxicação alimentar. Doutora Jacqueline, desde tenra idade, nós vamos nos alimentando. De quanto em quanto tempo é que devemos tomar aquele comprimido, não é, para tirar as bichas da nossa barriga? De 3 em 3 meses é recomendável. De 3 em 3 meses. 3 em 3 meses é preciso ter ali uma atenção, fazer a limpeza do corpo. E isso, né, as criancinhas, e também podemos fazer ali, por exemplo, em um mês, já se for adulto, porque muitas das vezes nós temos sempre um final de semana exagerado. O adulto, não para tomar os comprimidos, né, mas ali... Sim, não, para os comprimidos é de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses. Mas podemos fazer o uso também de forma natural. De forma podemos natural, sim, é isso que eu estou a dizer. Para as crianças, de forma natural, de 3 em 3 meses, também podemos ter ali uma atençãozinha com a criança. E fazer também o acompanhamento, levar ao médico para saber como é que está. E tomar os comprimidos de 6 em 6 meses. E normalmente nós, os adultos, muitas das vezes, porque temos ali várias... temos uma alimentação muito desregulada às vezes, né? Hoje comemos bem, de forma saudável, amanhã já vamos para um fast food. Então, muitas das vezes... Fast food não falta, doutora. Não falta. O jejum também ajuda muito. Sim. É uma forma também de desintoxicar o nosso organismo. Exato. Porque quando nós estamos em jejum, o organismo em si vai olhar para aquelas células que estão ali, vai fazer ali uma reparação. É uma forma também de regular o nosso intestino, porque quando a pessoa está em jejum, ele usa as energias que estão em reservas. E ele acaba tendo uma atenção, o organismo acaba tendo uma atenção em olhar, né, para aquelas células e ver. E nós, quando estamos em jejum, o corpo acaba também excretando algumas toxinas. Muito bem, doutora. Doutora Jacqueline, então vamos agora deixar os conselhos para as pessoas lá em casa, não é? De forma a que tenhamos uma saúde sem intoxicação. Pois é, o conselho que nós deixamos hoje é: devemos beber bastante água. Claro, devemos ter ali a máxima atenção com a nossa alimentação, os produtos que nós consumimos, porque quando nós comemos muitos ultraprocessados, esse já não é um alimento, é um produto alimentício. Temos que saber diferenciar isso, ter também atenção com produtos de beleza, que também podem ser uma forma de intoxicar o nosso corpo. Ter muita atenção com as bebidas também, né? Então, vamos beber bastante água, comer alimentos mais frescos, tomar mais sumos naturais e assim acabamos mantendo a nossa saúde. Muito bem. E os exercícios físicos, não? Não podem faltar. Ah, claro, porque aí vamos liberar com suor. Com suor. Aquilo é liberar a sério. Sério. E como a doutora recomendou, beber água. Eu bebo sempre a minha aguinha. De manhã cedo ao acordar, meio litro em jejum. Depois faço a minha limpeza com cúrcuma, gengibre e limão. Muito bom também. Todos os dias com água morna. Isso aqui não pode faltar. E então eu peço que você também consiga ter estes hábitos saudáveis para poder continuar a assistir-nos, não é? Dicas de saúde todos os dias. Canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Junte-se, Rede Girassol Angola, em todas as plataformas digitais. A nossa página do YouTube, o nosso portal giranoticias.com e a extensão de todas as notícias veiculadas na TV Girassol. E se gosta de ouvir boa música e estar atualizado, temos a FM 102.7, também a rádio Girassol FM. Hoje é um tchau, tchau, fico bem.